Oiê, chicos, chicas, que tal? Bien? Hoje, na nossa aula de Mais Espanhol, eu vou falar um pouquinho sobre o verbo ir em presente de indicativo e las preposiciones. Chicos, dá uma olhadinha nessa tabela que eu coloquei aí com a conjugação do verbo ir em presente, presente de indicativo. Yo voy, tú vas, él, ella, usted va, nosotros, nosotras vamos, vosotros, vosotras vais, ellos, ellas, ustedes van. Chicos, qualito português, o verbo ir em presente dá sempre aquela ideia de uma ação futura, mesmo estando em presente. Mas cuidado, chicos, o verbo ir tem algumas particularidades, algumas coisinhas diferentes com relação ao uso do verbo em presente e las preposiciones, bem? As preposições. Olha lá algumas regrinhas, então, do uso do verbo e preposições. Primeira regrinha, chicos, verbo ir más preposición a e el verbo em infinitivo. O que é verbo infinitivo? Aquele verbo que não está conjugado na sua ação infinitiva. Aqui, ó, esse exemplo, verbo dormir, está em infinitivo e é um verbo de la terceira conjugação. Olha lá, então. Essa regrinha indica sempre uma ação futura. Então, em português, por exemplo, eu diria: vou dormir hoje à tarde, vou passear hoje à noite, amanhã vou trabalhar. Ele não pede, na língua portuguesa, não pede uma preposição entre o verbo ir e a ação realmente dita, a ação principal nesse caso. Na língua espanhola, esse verbo, indicando essa ação futura ou próxima, ele pede a preposição a. Então, olha lá o exemplo que eu coloquei. Voy a dormir hoy por la tarde. Vou dormir hoje à tarde. No caso, então, a dormir, esta preposición es esencial, es importante ponerla, ¿vale? Claro, vamos a trabajar, vais a pasear, siempre, não importa a persona, não importa a pessoa que execute a ação, ele pede, nesse caso, a preposición a. Aqui, outro exemplo, chicos, outra regrinha. Ir más en medio de transporte. Na língua portuguesa, eu uso sempre o de quando se refere ao uso do meio de transporte, o verbo ir e o meio de transporte. Vou de carro, vou de avião, vou de navio. Na língua espanhola, no. Mira, olha lá o exemplo. Pedro va en coche hasta el colegio. Pedro vai de carro, no caso da língua portuguesa, até o colégio. Então, em espanhol, medio de transporte, motocicleta, bicicleta, coche, navio, barco, lo que sea, avión, en coche, en avión, en navio. Me explico? A ver, outro exemplo, chicos, outra regrinha. Ir mais a caballo pie. Esse é igualzinho da língua portuguesa. Vamos a caballo a la finca de mi padre. Voy a pie al colegio. Vou a cavalo até o sítio do meu pai, até a chácara do meu pai. Vou a pé ao colégio. Bien? Es igualito. Caballo y pie, siempre la preposición a. Ir de compras. Essa é uma expressão na língua espanhola. Mira, quando vou de compras, quer dizer, fazer compras, uso sempre a preposição de, verbo ir, e a preposição de. A mim me encanta ir de compras, ¿bien? O mañana por la mañana vamos de compra, vais de compras. Outra regrinha, chicos, ir, mas de um lugar a outro. Claro, de indica a origem, de onde você sai. Quando vou de mi casa al trabajo encuentro a Juan. De indica de onde você saiu, al indica até onde você vai, ok? Ir por calle, rua, mar, ferrocarril, indica trem, né? A estrada de trem, de ferro. Então, olha lá. Vamos a Rio de Janeiro, ou Rio de Janeiro, por carretera. Bien? Eu vou
até a cidade do Rio de Janeiro e o caminho por onde eu vou, pela pista, pela estrada. Vamos a Rio por carretera. Bien? Aqui é por onde você passa. Olha aqui outra regra. Ir mais alá. Na língua espanhola, não temos o acraseado, como na língua portuguesa, que indica sempre a preposição e o artigo a, antecedente, então, à palavra substantiva feminina. Claro, o nosso artigo da língua espanhola é la, para a palavra que acompanha a palavra substantiva feminina. La. Então, Maria vai a la playa mañana. E al es la contracción de a, preposición, más el artículo, artigo, que acompaña a palavra substantiva masculina singular. Ir más al. Entonces, ¿vas al supermercado ahora? Então, al, indica, então, esse uso do verbo ir, mais o destino, que é o supermercado. Bien? Me explico, chicos? Se você não viu ainda a nossa aulinha sobre contrações, artículos, dá uma olhadinha lá no Mais Espanhol. Bem, chicos? Guapos! Esta foi mais uma classe de Mais Espanhol. Se você gostou, deixa um me gostou aqui embaixo na telinha. E claro, deixa o seu comentário. Bien? Adiós! Besitos!